Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Falamos bastante aqui até o momento sobre foco, força e fé. Então, focar no objetivo, ter bastante força para lutar e muita fé para vencer. Então, dessa vez, vamos focar aqui no assunto. Então, é justamente foco total. Por quê? Toda vez que a gente direciona uma energia, então energia direcionada é igual a resultado. Eu realmente não acredito em nenhum tipo de resultado se você não dedicar, não focar, não colocar bastante energia ali e parar de se distrair com outras coisas, né? Então aqui a gente vai trazer Filipenses, e aqui é o 3,14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo está falando do quê? Foco, né? Foco total. Ele está falando assim, não fique olhando para tudo, né? Olha justamente para o alvo. Então, prossigo para o alvo. Então, não prossigo olhando para tudo que é lado, me distraindo, etc, né? Então, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhar para o alvo. Ter um foco, não é ficar se distraindo, senão realmente dá muito ruim. Então, quem fica olhando muito para o lado, né? Então, vamos colocar aqui, ó, se olhar para o lado, vamos colocar assim, né? Perde, se distrai, perde, distrai, vamos colocar aqui, cai. Então, imagina que realmente a gente está falando aqui de uma caminhada até esse objetivo. Então, quem está focado no caminho, quem está prestando atenção ali, beleza, né? Vai chegar nesse objetivo, nesse resultado, vai caminhar até o fim. E quem fica olhando para o lado aí, em algum momento, ou se perde, esquece qual era o caminho, acaba se distraindo, de repente para e pode até cair e parar ali no meio, então, desse processo aí, desse progresso também. Então, muito a gente falou aqui também sobre o córtex pré-frontal, então a área mais neuro aqui da nossa maratona, que é justamente essa área do cérebro aí focada na decisão, na concentração. Então, quando a gente está falando de foco, a gente está falando também de concentração. E concentração não é só no momento que a gente está fazendo algo, né? Mas quando a gente planeja também, então a gente está concentrado naquilo. Então, eu quero ir do ponto A até o ponto B. Beleza. Eu não vou ficar me distraindo em A,1, A,2, A,3, etc. Eu preciso estar focado nesse ponto B. Então, partida e chegada, certo? Então, se a gente não fizer isso, ou seja, se a gente não se concentrar e de preferência se planejar antes, a gente vai acabar ficando o quê? Cansado, ansioso, né? Vai ficar com uma performance bem lá embaixo. Então, quando a gente trabalha essa área do cérebro também, então, de novo aqui, conhecer a nossa poderosa máquina, né? A nossa mente, o nosso cérebro também, é entender que quando a gente fica se perdendo, se distraindo, caindo, ou seja, dividindo a atenção com um monte de coisa, né? O famoso multitarefa, é científico isso. O cérebro ele gasta 40% mais energia. Então é muita coisa, é muita energia, né, sendo aplicada aí, né, para você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E se você está fazendo tanta coisa assim, é bem pouco provável que você vá concluir alguma dessas tarefas aí com uma performance considerável, né? Então, ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não vejo como virtude, né? Eu vejo como muito provável de você parar no meio do caminho. É que nem o pessoal fala muito do pato, né? Então o pato nada, ele nada, mas não nada direito. Ele anda, mas não anda direito.
O pato voa também, ele voa também, mas não voa direito. Então, é preciso realmente a gente focar, se concentrar em alguma coisa. Nessa questão do pato, eu acho até que tem algo muito interessante para se falar, que pouca gente observa, que ok, ele não faz nada direito, vamos falar assim, só que ele também não está preocupado com o que os outros pensam, né? Então ele não vai tentar voar além daquilo que ele foi feito para voar, a altura, né? Ele não vai mergulhar além daquilo que ele sabe que pode dar ruim, né? E ele não está nem aí pro jeito que ele anda também, ele vai andar e ponto final, né? Então, são os dois lados da coisa aí, mas acredito que sim, sirva de exemplo para... Será que vale a pena ser tão multitarefa assim e não conseguir chegar, então, do ponto A até o ponto B? Ou seja, coletar esse resultado aí depois de tanto esforço? Então, o cérebro gastando 40% mais energia do que se você estivesse focando em uma coisa só. É muita coisa, né? Então, focar, vamos colocar aqui de novo, né? É justamente você eliminar o bom. Lembra que a gente falou sobre poda, sobre punição? Então, o jardineiro cortar, de repente, uma parte boa da planta, mas para ela crescer mais ainda. Então, focar realmente é você eliminar o bom, né? Mas para quê? Para viver justamente, né, o essencial, tá? Então não significa perder nada, significa você realmente estar concentrado no seu alvo. Então imagina, por exemplo, né, o arqueiro lá, né, o rapaz lá com o arco, flecha, tudo, né, ele vai focar o quê? Ele vai focar no alvo ou ele vai focar no que está em volta, né? Vai focar na floresta? Não, vai focar no alvo. Então o alvo é muito pequenininho diante do tamanho ali da floresta, obviamente, mas ele precisa realmente se concentrar para aquilo, senão realmente vai dar muito ruim, né? Então, outro exemplo, o pessoal que corre aí, né, atletismo, etc., eles correm olhando para onde? Eles não estão olhando para o lado, muito menos para a arquibancada, né, para trás nem pensar. Então eles estão olhando sempre para a linha de chegada, né? Então estão concentrados naquelas marcações, nas linhas ali laterais, né? E focando sempre no alvo, então focando na vitória, não é deixa eu ver se tem alguém chegando aqui, se tem alguém torcendo por mim, etc e tal, porque não adianta, a corrida ela é realmente individual. Então a gente precisa focar também, né, no propósito. Então ficar tentando agradar todo mundo, esquece, cilada total, você vai se frustrar, você vai gastar muita energia com isso também, né? Então foca no seu propósito, né? Olhando para dentro de si, sempre com muita fé, conforme a gente falou, foco, força e fé também, né? E é assim que a gente chega lá. Então, por exemplo, nas minhas várias tentativas, né, de empreendedorismo, se eu fosse me preocupar com o que os outros falou, esquece, né? Eu tenho que olhar para frente. Quando eu montei o canal, por exemplo, no YouTube, as poucas pessoas que eu ouvi, porque geralmente eu planejo as minhas coisas assim, e faço exatamente isso, né? Eu foco no resultado, foco no objetivo, né? Então, muitos falavam assim, poxa, isso aí não vai dar certo, você tem costume aí de falar demais, você não edita seus vídeos, não corta, né? A famosa edição pela voz, aqueles vídeos que fica sem respiro, né? A pessoa fala, né? Eu tenho aflição disso. E eu falei, eu vou gravar do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho que é certo. E quem quiser consumir, quem tiver essa afinidade, vai gostar. E quem não gostar, tem outros canais para consumir. E beleza, simples assim. Não, mas seus vídeos têm que ter no máximo 8 minutos. Não, mas espera aí. Eu acreditei naquilo que eu vi como interessante. Os vídeos mais assistidos do canal têm 1 hora, tem 2 horas. E aí, como é que fica, né? Então, não fica se preocupando com os outros, né? Foca justamente aí no seu propósito, porque faz muito mais sentido. Essa é a minha visão, né? Então, na prática aqui, vamos colocar assim, a gente deve pensar algumas coisas aqui para você, né, testar e depois falar para mim aqui. Então, coloca assim, por exemplo, hoje, de tudo que você está fazendo na vida, na profissão, no relacionamento, no trade, seja no que for, de repente uma nova capacitação que você está se desenvolvendo. Então eu falei muito aqui sobre, né, eu estudo música, eu gosto de academia e tal.
Elenca aí 3 coisinhas, né, que realmente são importantes na sua fase atual e que tem relação com o seu propósito, tá? Então coloca assim, 3 coisinhas aí. Pô, eu tô fazendo isso, tá relacionado com o meu propósito, é muito importante para mim. Agora eu tô fazendo esse item B e agora esse item C. Beleza. Agora na frente de cada um você coloca assim, qual distração tá me atrapalhando nesse quesito aqui, nesse item A? Qual distração está me atrapalhando aqui no item B? E qual distração está atrapalhando no item C? Provavelmente você vai ter a mesma distração em mais de um item. E aí está o grande pulo do gato, né? Então você vai perceber que eliminar uma distração às vezes te faz avançar em 2, 3, 4, vários objetivos aí que você sabe que são importantes e que têm relação com o seu propósito, tá? Então faz esse teste aí, porque realmente faz muita diferença na prática também. E aí você vai entender, né, que o segredo, então, de ficar mantendo esse foco total aí, não é fazer mais, não é ser multitarefa, é fazer realmente o que importa, o que precisa ser feito, né? E aí na palavra de Deus a gente vê que Deus ele não opera na confusão. Já falei aqui, Deus não é um Deus de confusão, de bagunça, né? Ele quer justamente clareza. Então você precisa definir o seu alvo, definir o seu caminho, né? Então, obviamente, estar caminhando, sair do lugar, conforme a gente já viu até aqui, e ele vai direcionar o seu caminho, né? Com tudo que a gente aprendeu até o momento, ou seja, ouvindo a voz dele, tendo tempo para ele e identificando então a lamparina, onde é que ele está iluminando o caminho para a gente seguir. Então, focar, né, o foco total, na minha visão, acaba sendo sim uma forma de fé também. Por que não? Porque você está olhando para frente, confiando justamente que o resto será alinhado ainda, mesmo ainda não estando, né? Então eu vou colocar assim, ó, foco é igual a fé, né? E isso é muito bom, obviamente, né? Então esquece esse negócio de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque no final das contas você não conclui quase nada. Faz o que importa, faz o que realmente é importante, ou seja, importar, trazer para dentro, e esquece o que os outros estão pensando, porque a caminhada é sua, o caminho é seu, o destino é seu também. Então não é ficar fazendo muita coisa, mas sim fazer o que é certo para você. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem, e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!